Beleza, tá gravando então. Tudo bom, gente? Então, tem umas pessoas chegando hoje, são bem-vindos, e a gente vem aqui de um processo, e em qualquer momento vocês podem abrir o microfone, falar, perguntar, que a gente não tem uma ordem assim de momentos de perguntas, é uma interação entre todos nós. E o Breno tem umas questões da semana passada, né, Breno? Que a gente ficou de olhar hoje. Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Breno? Sim. Deu uma parada, né, o vídeo dele. Você tá me ouvindo? Bom, a gente vai seguindo em qualquer hora. Você entra, Breno, ou qualquer outra pessoa, tá? Tá bem baixinho, Breno. Então, a gente mais alto. veio... Eu não sei Richard, eu não te ouvi. O Breno tá bem baixinho, dá para ouvir ele bem baixinho. Tenta falar mais alto, Breno. Tá bom. Tá. Assim tá ouvindo? Tá melhor. Eu tô ouvindo. Diga lá, Breno. Então, a semana foi bem produtiva. Foi uma semana de muitas integrações. Ainda ficou uma questão para mim, uma coisa que tá rolando e que eu não estou conseguindo integrar ela. Aí não sei se é o momento de falar agora. Pode falar. Eu estou um pouco emperrado numa questão que é sobre autoritarismo. Eu tive uma experiência, teve o aniversário da minha filha, eu encontrei uma amiga minha, e aí ela veio trazendo algumas questões. Ela trouxe umas questões, eu perguntei para ela como que estava a república que ela estava morando e tal, e ela trouxe uma questão sobre divisão de trabalhos, que ela e uma amiga dela estavam fazendo muitas coisas e tinha um outro morador que não fazia nada. E que isso estava incomodando muito ela, e aí ela começou a entrar em umas questões de porque vocês homens, porque a sociedade, as coisas têm que ser feitas e tal, e ela falou de uma forma muito intensa, e eu, enquanto ela falava, eu percebi um autoritarismo mesmo nela. Só que enquanto ela falava, no momento que ela estava conversando, eu ainda não estava com a minha percepção aberta para essa ideia de que o que eu via no outro era algo que existe em mim. Então eu fui conversando com ela, fui trazendo algumas questões, falando coisas que às vezes a gente conversa aqui sobre integração, dualidade, e aí ela mesmo, mais pro final da conversa, ela falou assim, nossa, eu acho que na verdade eu é que sou, eu tô sentindo que eu tô sendo autoritária mesmo, isso é um padrão meu e tal. E aí, beleza, aí a conversa passou, eu vim para minha casa, passou uns dias, e aí eu estava com os meus filhos, eu tenho uma filha de 3 anos e um filho de 1 ano e meio. E aí no processo de guardar as coisas, né, tava tudo muito bagunçado, e o Joaquim, meu filho menor, ele naturalmente, ele vê a gente guardando e ele começa a guardar junto. A Nina, que é a filha maior, ela era assim também, mas em um determinado momento ela passou a não querer guardar. Eu estava num momento de desequilíbrio também, meio que estraguei um pouco essa relação do guardar. E aí ela fala, não, não quero guardar. E aí eu falei, não, mas você tem que guardar. Não, mas eu não quero guardar, não vou guardar. E aí eu fui ficando irritado, falei assim, não, mas você que bagunçou, você tem que guardar. E fui ficando cada vez mais
incisivo e tal. E aí me veio o insight, nossa, eu tô sendo autoritário, eu estou fazendo exatamente o que eu critiquei lá na minha amiga. E aí, no momento, eu fiquei pensando sobre isso, tentando fazer a integração, e acabou que eu comecei a guardar os brinquedos, e mais para o fim ela me ajudou. Só que aí essa questão autoritarismo ficou em mim. E aí eu fui tentando trabalhar isso, tentando pensar no lado bom, no lado ruim do autoritarismo, mas eu não conseguia chegar no lado bom do autoritarismo. Eu conseguia sempre levantar as coisas negativas. E na hora de levantar as coisas positivas, eu até levantava algumas questões, mas parecia que não era verdadeiro em mim, assim. E aí eu fiquei a semana inteira buscando isso e não conseguia encontrar. Tá, então, vamos lá. É importante a gente saber que quando a gente procura o lado bom e o lado ruim das coisas, não é para poder equilibrar, colocar numa balança e no custo-benefício e levando as coisas, sabendo que elas também têm um lado bom, apesar de ter o lado ruim. Ou de ficar atento de saber quando uma coisa é boa também tem seu lado ruim. Não é desse lugar que a gente olha o que é bom e o que é ruim. A gente olha uma coisa boa ou ruim para saber que ela não pode ser nem boa nem ruim, que não existe essa força nas coisas. As coisas não são boas nem ruins. Elas acontecem dependendo da nossa relação com elas. E a nossa relação com elas geralmente está permeada pela cultura que a gente cresceu, pelo sistema que a gente se desenvolveu. Então, por isso que a gente tem um consenso, por isso que a gente tem um senso comum de coisas boas e ruins, porque a gente compartilha uma mesma cultura, um mesmo sistema, com algumas variações, mas de uma maneira geral, nós, brasileiros, ocidentais, a gente tem esses conceitos comuns e que são dualistas, porque se é bom, tem um outro lado ruim. E quando a gente afirma que uma coisa é boa e uma coisa é ruim, a gente está dizendo que ela não pode ser nem boa nem ruim, a gente está desmascarando, a gente está escancarando isso. Quando isso está escancarado, que uma coisa não pode ser nem boa nem ruim, a gente tem que parar de pôr a energia nela, porque ela não é essa coisa em si. Então, não é desenvolver, não é deixar equilibrado, ou não é deixar o lado bom mais fortalecido para poder compensar o lado ruim. É um outro modo de vida, é uma outra cultura, é um outro sistema esse. E então, é muito comum a gente que está numa passagem de uma cultura para outra, de um sistema para outro, a gente que está vivendo essa passagem, a gente vai ficar com um pé aqui, um pé ali, e claro, ainda está mais forte toda a nossa criação. Então vai ser muito comum a gente querer, a gente voltar e querer encaixar qualquer situação, primeiro via crenças, via hábito, e aí a gente faz um processo para então entrar na relação da criação. E é isso que a gente vem praticando juntos aqui durante esses encontros todos. Como é que a gente chega nesse lugar da via criação? E hoje eu vou propor que a gente faça juntos uma prática disso. Então, vou aproveitar o que o Breno trouxe só para deixar isso mais claro e ver se alguém mais tem alguma questão em relação a isso para a gente ir desenvolvendo, e fazer uma prática, todos nós, uma prática de transmutação desse sistema e dessa cultura. Qual que é a nossa crença? Todo problema nos leva a buscar uma solução. Essa é a nossa crença, a gente vai atrás de uma solução. E qual é o resultado disso? Toda solução faz com que o problema possa permanecer mais, porque agora você tem uma solução para ele, então o problema pode estar lá
e permanecer. É isso que a gente faz com os remédios, né? Então, eu tenho um problema e quando eu tomo um remédio, eu posso continuar tendo problema porque o remédio amenizou os meus sintomas. Então, é a perpetuação do problema, ela é sustentada pelas soluções. Autoritarismo, quando a gente pega e olha para ele e encontra o lado bom e o lado ruim, não é para justificar a existência dele, é para que ele não precise mais existir, para a gente ver que autoritarismo em si já não tem mais existência própria nas nossas crenças. Ela não é bom nem ruim. Então, vamos lá. Autoritarismo é ruim por quê? Quem ajuda aí, quem começa a aquecer e a pensar, por que o autoritarismo é bom? Ana, posso trazer uma contribuição? Pode. O autoritarismo é uma grande questão para mim, enquanto minha prática na educação. Eu venho de uma educação autoritária. Eu estudei numa escola de educação autoritária. Então, o autoritarismo, para mim, ele está muito ligado à agressividade. Eu não sei se faz sentido para o Breno, mas se der para adicionar um caldo nisso, sabe? E isso é uma dor muito grande, quando essa agressividade vaza de mim para as crianças ou para os jovens. Porque ela tá lá dentro, né? Tá lá dentro num lugar escondido, e de repente ela vaza, sabe? Então, a gente pode ver, além do autoritarismo, a agressividade e encontrar o que é bom na agressividade, o que é ruim na agressividade, o que é bom no autoritarismo, o que é ruim no autoritarismo. Veja aí o que ressoa para cada um, para a gente levantar essa capacidade de liberar o autoritarismo ou a agressividade do problema. Não é esse que é o problema. Então, o que é bom ou ruim em qualquer um desses dois? Oi. Oi. Estão me ouvindo? Sim. É Diana. Eu acho que a agressividade é ruim porque fere o outro. E eu acabei de sofrer um corte enorme no peito que tem a ver com agressividade. Uma posição enorme para mim que mostrou agressividade, assim. Acabei de sofrer isso tem 2 meses e tá sendo assunto diário na minha vida. E até curioso, tá entrando aqui, entrei bem por acaso, tava com vontade de entrar. Eu tenho um compromisso 8 horas, eu estou tentando baixar no celular para ir acompanhando, mas achei muito curioso o assunto ser esse, porque é o que tá, e é uma agressividade que eu enxerguei em mim e pude enxergar em todos os aspectos da minha vida, desde a vida onde eu sofri agressividade, está sendo a questão, assim, na minha vida. Eu acho que o ruim é isso, é que fere o outro. E o bom dessa... agora a gente vai dar um passo a mais, já que você trouxe uma coisa concreta, você, por agressividade, recebeu aí que eu entendi, um corte, né? Qual é o bom desse corte? Qual está sendo o bom desse? O bom é exatamente a exposição, eu me mostrar coisas, eu me mostrar o que eu tenho que curar. Foi o melhor presente, assim, foi um corte enorme, uma agressividade enorme e que me mostrou o que eu estava administrando. O que eu estava administrando há quase um ano. E qual é o ruim? Qual é o ruim desse corte? Qual é o ruim desse corte? Ferir o outro, perder relações. O ruim do corte. Qual é o ruim É porque dói. É a dor. Tá. Acho que é a dor. Então, esse corte, ele é bom porque te despertou para as coisas, ele é ruim porque dói. Então, é nisso, não é custo-benefício, não é, já que tem um lado bom, já que tem um lado ruim, então dá para ir levando. Então, ele é bom e ele é ruim, ele não pode ser bom e ruim. Não.
essa possibilidade de uma coisa ser boa e ruim ao mesmo tempo. Uhum. Então, ela não é boa nem ruim. Esse corte, ele é. Sim. E não existe, e não se fala mais nada depois disso. Esse corte é. Esse corte não é bom nem ruim, ele é. E pronto, acabou a dualidade aí. Sim. Quando você reconhece que esse corte é, que ele não é bom nem ruim, ele é, e não tem mais o que falar sobre isso, esse assunto, entre aspas, ele se encerra aí, e aí o que a gente faz agora é voltar para a fonte criadora. Para não ficar no efeito e na solução do efeito, voltar para a fonte criadora. E voltar para a fonte criadora é o seguinte: Deixa eu ver. esse assunto não tem mais energia, esse assunto não é o que está sendo sustentado agora. Então, a energia que você coloca nele volta para a fonte. Vamos colocar assim, que hoje vai ficar mais claro isso. Volta para a fonte criadora. Então, pronto. A gente encerrou, entre aspas, eu digo, a gente encerrou porque é lógico, a coisa está aí e vai levando cada vez a outros processos. Cicatrização, a própria cicatriz, a lembrança, enfim. Mas agora ele encerrou porque agora a gente, neste momento, a gente dá uma pausa e volta para o processo criador. Porque esse corte, ele não é bom nem ruim. E a gente vai vai sustentar isso em fluxo, porque se eu falo esse corte, ele está em fluxo, e não ele é, e aí estagnado no ele é ruim, ele é bom, ele me ensinou tal coisa. Ele não é bom nem ruim, ele é. Então, é essa prática que a gente está fazendo, Diana. Você reconhece aí internamente que você está trazendo uma coisa que não é boa nem ruim, que ela é. Então, ela perde a estagnação e perde a dualidade, ela entra numa integridade, ela entra num fluxo, e a energia agora volta para o seu centro criador, volta para a sua fonte criadora. E agora você vai voltar a olhar deste lugar íntegro para a situação. Seja a situação que causou o corte, seja a situação pós-corte, seja uma situação qualquer. Você agora volta a olhar para a situação e o que é que você vê agora? Eu vejo um susto ainda. E aí você vê esse susto. Tá. Tenta não justificar nada para sua mente não ficar muito ativa na dualidade. Tem um susto. Esse susto é bom, por quê? O susto é ruim, não consegui ver coisas boas. Um susto meio ruim. Esse susto é ruim por quê? Por que esse susto? Por que ele é ruim porque me mostra uma fera gigante. E ele é bom por quê? Que me mostra ao mesmo tempo o tamanho da cura que eu posso promover. Mesma forma. Então é a mesma coisa. Ele é bom e ele é ruim. Ele não é nem bom nem ruim, esse susto. Esse susto é. Então ele não vai te servir mais como um lugar de justificativa, um lugar de especulação. Porque ele deixou de existir como solução ou como estagnação. Ele entrou em fluxo. E aí essa energia volta para o seu centro criador. E quando ela volta para o seu centro criador, você volta a olhar agora da integridade da situação. E aí, o que você volta a ver? Agora está mais um lugar neutro, né? Branco. Isso. Agora que está esse lugar branco, esse lugar neutro, você sustenta esse lugar branco, esse lugar vazio. Você sustenta ele. Entrar numa criação, né? Numa o quê? Então, segura a onda aí. Nessa criação, nesse estado que você vai poder entrar em criação. Então, segura agora um pouco a onda aí, que eu vou voltar no Breno para poder fazer esse link. Tira o seu microfone, por favor, para ficar mais fácil para a gente se ouvir. E aqui, então, a Lorena trouxe que o ruim, voltando ali da imposição e do autoritarismo, né?
O ruim é que é algo imposto, o bom é colocar ordem. A Karen trouxe o ruim é imposição e o bom é que dá um ritmo. E a Karen diz, caindo direto aqui. Aí alguma coisa técnica. Então tá. Então vamos lá, Breno. Entende que a gente não está querendo mais jogar esse jogo. Esse jogo assim de continuar resolvendo, de continuar melhorando, de continuar trazendo o qual seria o certo, qual seria a sociedade honesta, a sociedade boa para se viver. A gente não está brincando desse jogo e dessa ilusão. Então, você se vê autoritário diante aí da sua filha, porque você também vê a sua amiga autoritária e ela também se vê autoritária, então está em todos nós o autoritarismo. E o autoritarismo, algumas pessoas colocaram, ele é bom porque ele dá uma ordem, ele é ruim porque ele traz a imposição. Então ele não é bom nem ruim. O autoritarismo é. A gente não vai ficar querendo aqui justificar e manter esse jogo vivo. Ele simplesmente é. Então tira a energia, suspende a questão, suspende a problemática, tira a energia do autoritarismo e agora essa energia toda volta para um campo de criação. Então, se ela volta para o campo de criação, você pode voltar a olhar para a situação que até então era autoritária e aí você vai ver o que você sente nesse momento. Volta a olhar para a sua situação autoritária, com a sua filha ou da sua amiga. E o que te vem agora? Eu não consegui ainda chegar nesse vazio. Me vem um... Parece que é mais específico, assim, não é? Parece que não é o autoritarismo em si, mas parece que é o autoritarismo com uma criança de 3 anos, sabe? Parece que eu consigo ver o lado bom, porque parece que tem outras coisas, por exemplo, o lado bom poderia ser ordem, mas existem outras formas que dariam ordem sem ser o autoritarismo. Então, ainda não estou nesse... Se você... Espera um pouquinho. Se você ficar nesse lugar de negação do autoritarismo e querer substituir ele, é igual substituir a palavra professor por tutor e continuar agindo da mesma maneira. Você substitui o autoritarismo por uma outra forma de dar ordem às coisas e continua dando ordem às coisas. E quanto mais disfarçado fica, mais difícil é, principalmente para as crianças e mesmo entre os adultos, da relação acontecer, porque vai ficando muito disfarçado, né? Então, tem um autoritarismo aí, e é um autoritarismo com uma criança de 3 anos, que pode dar uma ordem, e dar uma ordem na casa, ou dar à criança uma capacidade de ser mais ordenada, é bom e é ruim. É bom por quê? E é ruim por quê? Responde isso. Ana? É bom porque pelo limite, que eu acho importante, e é ruim porque talvez impeça ela de ser criativa, de entender as coisas de uma outra forma, a partir dela, e não também. Em outras palavras, é bom porque dá limite e é ruim porque dá limite. Sim. Então, limite é bom e é ruim. E a gente vai eternamente descobrir que não existe nada, que não tem nada que seja sozinho, que não tem nada que se sustente sem ter a nossa criação junto, sem ter a nossa sustentação junto. Não tem uma frase, não tem um poema, não tem uma filosofia que se sustente por palavras, por ideais, por práticas. Sempre tem que ter alguém, algum ser vivo colocando energia naquilo para que aquilo se sustente. E a gente reduziu, nós,
criadores, reduzimos toda a nossa capacidade de colocar energia em alguma coisa para esse lado funcionário da nossa existência. Então, agora a gente vive para sustentar energeticamente nossas crenças, nossos padrões, nossa educação, nossa criação, nossa filosofia, nossos ideais. Esse é o jogo que a gente jogou até agora. E aí a gente fica querendo trocar de um ideal para outro, de uma filosofia para outra, de um guru para outro, de um pai para outro, e sempre na mesma lógica, que algo fora da gente, algo não sustentado, aparentemente, não sustentado pela nossa energia, existe. Como se existisse uma sociedade que não seja sustentada por nós mesmos, como se existisse uma política ou um político que não, ou qualquer pensamento que não seja sustentado por alguém vivo, por um ser vivo. Não necessariamente um ser humano, pode ser sustentado por uma árvore. A fotossíntese precisa ser sustentada por uma árvore, não existe essa palavra, vai ensinar árvores pequenas a fotossíntese e não quer dizer nada, a não ser que ela sustente isso energeticamente. Então, o jogo está mudando por isso, porque a gente está sendo convidado, todos nós, a parar de pôr energia naquilo que a gente acredita que tem energia própria. E não tem energia própria. Essas palavras todas que a gente usa não têm energia própria, tem um sentido que a gente precisa dar a ele. Então, não tem discurso próprio que tem sustentação própria. Alguém precisa dar força a esse discurso. Não tem nada que exista sem a nossa criação e a nossa sustentação disso. Então, não tem o porquê mais a gente discutir o que é certo, o que é errado, o que deveria ser, o que é feio, o que é bonito, o que funciona, né? Eu vi que a Amanda está aqui, não está aparecendo, mas sei que ela, pelo menos, está com o nome aqui. Ela me mandou esses dias também um áudio para a gente conversar sobre criação de comunidades e tal. E vem isso, tá? Mas espera aí, para uma comunidade funcionar, como é que realmente deveria funcionar nesse novo paradigma? Como é que deveria ser o estatuto? Como é que deveria... Então, nada disso. A gente está ficando desprovido de tudo isso. Parece que já integrou tudo. A gente não precisa mais ter uma lei para obedecer, porque a gente não é desprovido de capacidade de percepção de se relacionar com o outro. Você fala, você está louca, porque tem um monte de gente aí rompendo a lei. Claro, enquanto tiver lei, vai estar rompendo a lei. Quando não existia lei, mas aí, por que as leis começaram? Começaram lá atrás, porque tinha uma travessia de 40 anos. Quem atravessou 40 anos? Moisés? Moisés atravessa por 40 anos com um monte de gente ainda nova na existência humana. E isso vai fazendo, começa a ter um monte de bagunça ali. E essa bagunça... Diana, tira o seu microfone, por favor, que tá vazando muito aqui. Ô, Richard, tira o microfone dela, se ela... Tá, obrigada, Diana. Então, Breno, se a gente... se a lei foi iniciada porque num momento era necessária, ela era necessária para um dia se tornar desnecessário. Senão a gente não teria esse fluxo de vida que chegaria à morte. É isso que traz essa sensação de que a lógica necessária para se tornar desnecessário é sustentado, porque a gente nasce, porque é necessário, a gente vive o que é necessário para se tornar desnecessário. E se tornar desnecessária a vida é morrer. Então, é uma perfeição dessa lógica, né? Então, ao invés da gente discutir qual é a melhor maneira de educar, qual é a melhor maneira de criar uma comunidade, qual é a melhor maneira de se alimentar, qual é a melhor maneira de se relacionar com o outro, qual é a melhor palavra para usar para fazer isso, qual é o melhor sistema, saber que não tem absolutamente mais nada que funcione. Aliás, nunca teve, é uma ilusão nossa, né? Mas saber que não tem nada que funcione, que não seja sustentado por nós. Então, se a gente está vivendo uma vida, é porque a gente quer viver essa vida. E porque ela é boa e ela é ruim. Se ela não é nem boa nem ruim, ela não é. E se ela não é, se abre para um vazio, e esse vazio é o campo de todas as possibilidades da criação. E eu só estou falando isso porque isso
está acessível para todos nós. Eu não estou falando isso por fé, estou falando por sensação, está acessível a todos nós. Então, por conta disso, eu sugiro uma prática aqui entre a gente. Porque aí a gente faz essa prática rápida e depois ainda tem tempo da gente conversar um pouco mais. Então, a prática é assim. Antes eu queria falar, né? A gente passou por essa semana, por essa notícia tão impactante que foi a morte do Oswaldo. Ele faleceu sábado à noite, né? E aí domingo de manhã a gente estava aqui na jornada e recebeu essa notícia e foi muito potencializador poder estar aqui na jornada com todo o processo, viver um impacto desse. E o que acontece é que quando a gente está nesse processo de saber que a vida é necessária para se tornar desnecessária, a surpresa e o que trouxe, além de várias outras coisas, o que trouxe o impacto da morte do Oswaldo foi ter sentido isso na sensação. Como não me veio uma sensação de injustiça da vida, não me veio uma sensação de que tem alguma coisa errada que aconteceu, não me veio a sensação de que o Oswaldo fez alguma coisa errada e não devia ter morrido. Não veio sensação de culpa, nem de medo, nem de equívoco. Veio uma sensação de fluxo e veio uma sensação de amplitude do fluxo. É como se cada um que... A Cuca trouxe isso na jornada e foi muito divisor nesse momento. É como se a morte de cada um reintegrasse uma rede e essa rede que a gente está pronto para ter mais consciência dela, essa rede fica fortalecida, né? Então, o que eu estou dizendo é que a gente vem falando, vem praticando, mas realmente, quando a coisa acontece e aí você se surpreende com a transmutação que você sente, que você não sabia que tinha feito porque a coisa ainda não tinha acontecido, é muito potencializador. Fortalece muito esse processo todo, quando você vê que nem a morte desqualifica esse processo de potencializar a potência. Ela não é contra, a morte não é contra a vida. E ter vivido isso na pele, né? Alguém tão íntimo nosso, tão constante aqui na nossa vida nos últimos tempos, e tão importante nesse momento, ter trazido essa experiência tão apaziguadora e integrativa da morte. Para mim, foi como se um ciclo grande se completasse. O blockchain fechou ali nessa como é que chama que o blockchain tem que fazer? Ele tem que fechar o quê? As transações. As transações. Ele fechou essa transação onde integrou. Vida e morte não são opostos, são integrativas e na integração ela é. Então, digo isso para preparar esse nosso processo. A gente vai fazer um processo que é bem simples, bem singelo. Então, eu vou falando aqui, cada um faz o que quiser com ele, tá? Então, eu vou convidar todo mundo para ter uma sensação de que cada um de nós se multiplicou em várias camadas. Então, a gente tem as camadas das nossas crenças, dos nossos padrões, dos nossos hábitos. A gente tem a camada dos nossos traumas, das lembranças, das memórias de momentos maravilhosos da vida, significativos. A gente tem a camada das nossas emoções, da raiva, da tristeza,
da repulsa, do medo. A gente tem camadas de ideais, de projetos, e a gente tem uma camada bem grandona, assim, que é a da personalidade. Então, que traz a nossa personalidade, que, na verdade, a nossa personalidade é o resumo, ou é a soma, na verdade, das nossas crenças, dos nossos padrões, dos nossos hábitos e das nossas heranças. Então, tá ali. A gente tem um nome para essa personalidade, a gente tem uma cara para ela, a gente tem um jeito. E aí eu vou pedir para a gente reconhecer que tudo isso se sustenta porque a gente coloca energia nisso. Tudo isso não pode se sustentar. Uma personalidade não se sustenta se você não alimentar energeticamente. Uma crença também não, um padrão também não. Então, tudo isso é sustentado por uma força energética. E essa força energética a gente disponibiliza da força criadora de nós mesmos. Então, um dia iniciou a nossa formação como embrião, aqui nessa dimensão, e essa força é um quantum energético muito grande. Ela é diferente para cada um, mas quem tiver o mínimo de quantum necessário para existir já é muito quantum, porque precisa de energia para criar um ser. E esse quantum de energia a gente vai passar a vida inteira com ele. A gente nasceu e vai morrer com ele. E o que vai determinar o nosso estado energético é o que a gente faz com essa energia. Se essa energia ela está o tempo todo disponível, o tempo todo ativando a fonte criadora da nossa existência, ou se ela está agora sustentando ideais, padrões, crenças, se ela está sustentando projetos e principalmente ela está sustentando uma personalidade. Então, toda essa energia, esse quanto energético, ele está desfalcado do nosso campo criador, porque ele está sendo distribuído para sustentar o que hoje em dia é insustentável. Algo que já não tem como se sustentar, algo que não tem mais força sobressalente, algo que, se a gente seguir sustentando isso, a gente vai sentir um cansaço muito grande. A gente vai sentir, cada um vai para um canto, algum vai para o canto da depressão, vai ter gente que vai para o canto da euforia, vai ter gente que vai para o canto da resignação, vai ter gente que vai para o canto da desistência, ou o de vamos nos unir porque sozinho eu estou fraco. Então, é uma distribuição inadequada que a gente está fazendo hoje. Dessa nossa, e foi necessário até hoje isso acontecer, porque nos gerou muitas experiências. Então, o convite que eu faço para todo mundo aqui é que por alguns minutos a gente arrisque parar de sustentar tudo isso. É simples assim, e é só simples assim porque muita gente está trabalhando muito tempo durante a humanidade inteira para que chegue nessa simplicidade. Toda essa energia que sustenta toda essa personalidade e tudo que sustenta essa personalidade, a gente arrisca tirar agora. Essa energia sai desse lugar, sai dessa sustentação, e essa personalidade, essas crenças, padrões, hábitos e etc., não vai para lugar nenhum, porque não existe nenhum outro lugar para ir. Ela fica em fluxo, ela vira matéria-prima energética, ela vira matéria-prima de criação, ou ela vira arquivo como é que chama isso quando a gente fala? Na nuvem. Ela vira arquivo na nuvem.
E não precisa ficar no HD ali, insistindo e tendo que ser rodado todo o tempo. Então, libera para o fluxo a personalidade, que ela já é. Não é boa nem ruim a nossa personalidade, ela é. As nossas crenças todas não são boas nem ruins. Nossos padrões todos não são bons nem ruins, porque eles são bons e ruins. Os nossos hábitos são bons e ruins, então eles são. Então, como a coisa é, que energia a gente precisa ficar colocando para sustentar? Ela é. Então, deixa esse fluxo ativado e agora toda essa energia que está aí sobrando, disponibilizada para voltar para o campo criador, a gente pode direcionar ela para uma coisa onde a gente pode sentir. Então, a gente pode disponibilizar ela para todos os trilhões de células que a gente tem. Disponibiliza essa energia para todos os trilhões de células. Como se cada célula estivesse recebendo agora essa energia que está aí disponível. E essa energia que a célula está recebendo ativa as nossas células, ativa o nosso campo celular. E agora que essas células estão todas ativadas, elas passam essa energia adiante, e essa energia agora vai para os nossos órgãos. Então, todos os nossos órgãos estão recebendo essa energia. E essa ativação orgânica faz com que os nossos órgãos estejam potencializados. E com todos os nossos órgãos potencializados, a gente tem energia disponível para vibração orgânica. Isso quer dizer o quê? Para a energia orgânica, para o virtual dos órgãos. Para esse corpo sem órgãos, para citar Artaud aqui. Isso quer dizer o quê? Para a vibração dele. Então, cada órgão vibra uma emoção, vibra uma qualidade, e é isso, está disponível para isso agora. E agora que esse campo virtual todo, ele está disponibilizado, a gente tem essa energia ativada para a criação. Porque a criação hoje, ela consiste nesse encontro físico e orgânico com essa energia quântica que cada um nasceu. Dotado de uma quantidade que não vai perder nada e não vai ganhar nada durante uma vida inteira. E agora que você tem essa energia criadora ativada, cada um aí pode olhar para a sua própria vida. Pode se conectar com o seu momento. Seja uma questão, seja um olhar geral para a vida, seja uma sensação. E veja que percepção se abre, que perspectiva se abre com essa percepção, que sensação é essa? E qualquer um que queira compartilhar, a gente tem tempo para isso. Sim. Tá me ouvindo? A sensação para mim é de desintegração. É só isso que eu queria dividir. Agora, essa desintegração, ela não é boa e nem ela é ruim. Essa desintegração, ela é. Sim. E porque essa desintegração, ela também não precisa ser sustentada por uma força, por um quantum de energia, ela pode simplesmente existir no campo, porque ela pode estar à disposição na nuvem. E agora que ela não é nem boa nem ruim, porque ela é boa e ruim, essa desintegração, ela é essa energia que iria sustentar essa desintegração, ela não sustenta. Então, ela volta para o seu campo criador, ela volta para todas as suas células, todos os seus órgãos, toda a virtualidade dos seus órgãos,
e você entra em relação com a sua vida de novo. E veja o que é que você sente. A Amanda diz que sente prontidão, disposição para viver e agir no presente, se apresentar e de soluções. A Lorena, percepção que não preciso jogar, sensação de liberdade. Essa sensação que todo mundo sente agora é o pulo do gato. Se a gente começa a gostar demais dessa sensação, a gente cria um dogma aqui. A gente cria um isolamento, a gente cria um lugar que você fala assim, bom, é aqui que eu quero viver. E se você quiser viver aí, você vai precisar isolar no Tibete e ver o que acontece. Mas, nessa nossa vida aqui real, nessa quinta dimensão que a gente está vivendo, tem uma sensação de flutuar, a Karina diz. Então, nessa maravilha toda, tudo isso é matéria-prima para entrar em relação. E não é um estado para se conservar. Não é um estado para a gente ficar colocando energia, para ficar sentindo. Eu também adoro, eu fico fazendo essas brincadeiras no meu cotidiano e não quero fazer mais nada da vida, quero só ficar ali. Até perceber, até ter um filho que sempre me acorda e me faz perceber que isso é matéria-prima para entrar em relação, e de uma relação diferente, de uma relação que já não é mais boa nem ruim. Então, isso quer dizer o quê? É uma relação sem conflito. Uma relação sem conflito não quer dizer que é uma relação sem nuance, sem problema, porque conflito e problema são coisas diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho um problema, nossa, eu preciso tomar uma decisão porque eu tenho um problema. Então toma a decisão. Tomei. Pronto. Que conflito eu tenho? O problema está lá, mas que conflito eu tenho se eu tomei uma decisão? Esses dias estava conversando com uma amiga. Qual é o seu conflito? Se eu volto a trabalhar ou não, porque eu quero ficar com a minha filha, mas também sinto que eu preciso trabalhar. Então toma uma decisão. Esse é o problema, isso não é um conflito necessariamente, isso é um problema. Sem conflito. Você sabe qual é a decisão? Ela falou, sei, vou ficar com a minha filha. Então pronto, qual é o problema? Qual é o conflito? Nenhum. Agora a gente precisa de toda essa disposição e desse estado que a gente está sentindo para criar uma vida nessa decisão que a gente tomou. Então, a gente fica melhor para problemas. A Amanda coloca, em 1/1000 de segundo é como se eu me libertasse de ser eu e qualquer coisa de significado que venha atrelado. Então, se a gente tiver o tempo todo atualizando essa capacidade, a gente vai continuar tendo um monte de problemas, só que ao invés do problema virar um conflito, o problema vira um caminho. Só que para fazer um caminho, depois de tomar uma decisão de um problema, você precisa de energia. E onde está essa energia? Justo nesse lugar que você está sentindo agora. Nesse lugar de que tem energia para criar vida, porque essa energia fez exatamente isso. Criou a vida naquele momento crucial de virar 2 células, embrião, feto, bebê e ser humano adulto, sobrevivente, como somos todos nós. Alguém abriu o microfone? Eu. Pode falar. Diga. Renata. Vocês estão me ouvindo bem? Com um certo chiado, mas estou. Tá. Não, eu só queria compartilhar que tá tão interessante essa vida sem conflito. Desde que eu saí de Amalai, já estou vivendo na quinta dimensão. É tão interessante porque eu tenho sentido bem isso que você acabou de falar. Como eu não tenho mais energia sustentando todas essas coisas, né, que antes era tanta energia para sustentar, óbvio que aí a gente está em relação e aí é óbvio que se apresentam coisas que talvez lá na antiga mentalidade você olha e fala, ai, conflito. Só que como não existe mais conflito, é um caminho que se apresenta. E aí as crises não vêm, assim, tá tudo muito diferente o que eu tô vivendo nesta vida sem conflito. Aí eu queria só compartilhar isso, que eu tenho sentido. Tem que tomar cuidado com o que vai falar. Mas assim, eu tenho sentido essa coisa do fluxo mesmo, sabe? De ir fluindo em relação, não mais focada no externo, né? Em sustentar
a personalidade, as crenças, elas vêm à tona, mas elas estão muito... A leitura fica muito fácil, sabe? E aí você não entra mais nesses joguinhos mentais. Eu tenho me sentido muito bem nesse processo aí de 3 dias sem conflito. Então, é só para a gente não se iludir que quando o conflito ele é paralisante, é aquilo que vai fazendo a gente ganhar gosto pela questão. E aí a gente vai desenvolvendo a dualidade, outra dualidade, que é como a gente começou hoje. Então, por exemplo, o conflito do Breno é autoritarismo, aí depois é o autoritarismo com uma criança de 3 anos, aí depois é limite que pode favorecer e limite que pode prejudicar. Então, o conflito faz a gente se distrair e passar de uma dualidade para a próxima, e todas as nossas ações partem da dualidade a partir do conflito. E quando a gente sai desse ciclo vicioso e a gente faz com que da dualidade volte para a integridade, o problema não vai desaparecer, ele só vai deixar de ser conflituoso. De repente você tem uma clareza de uma atitude que você vai tomar por conta do conflito antigo que deixou de existir, mas o problema vai continuar ali. E essa decisão que você toma precisa de muita energia, precisa de energia criadora. E essa energia você tem, só que ela está vazada para sustentar certo e errado, para sustentar as dualidades. Então você fica sem energia para poder criar um caminho que é necessário porque surgiu um problema. E esse problema, ele não é conflituoso, ele é trabalhoso. Só que Deus dá frio conforme o cobertor. Ele é o trabalho que você pode ter. E esse trabalho que você pode ter precisa de energia. Então, a gente não está criando... Ai, perdão. É que foi muito curioso, por exemplo, hoje, né, rolou uma experiência prática, né, porque, por exemplo, eu e minha mãe, quando a gente está na cozinha juntas, é um lugar em que tudo pode ser muito explosivo e o conflito geralmente vinha, não tem como, assim, era uma regrinha, tanto que eu evito estar na cozinha quando ela tá lá. E aí hoje eu tava lá cozinhando, ela chegou e aí ela já começou a querer entrar nesse lugar, né? E aí, eu não sei, foi tudo muito diferente. E aí, o caminho que se apresentou, que eu senti que veio desse lugar da integridade, foi o humor. Então, quando ela vinha tentar causar ali na cozinha, aí eu de alguma forma, eu trouxe alguma coisa da alegria e comecei a cantar e não sei o quê. Ela foi entrando na onda, e aí as coisas pequenas que antes eram conflituosas ficaram harmônicas, assim, a gente conseguiu estar no mesmo ambiente sem estar no tiro, porrada e bomba. Foi interessante. Então, é isso aí. Por exemplo, só para eu voltar para a questão inicial com o Breno, né? É isso aí, Giovana. Será que você não vai apanhar hoje, Giovana? Então... para voltar com o Breno. Eu tenho ali uma questão, aí eu tenho um problema. O problema é que eu estou sendo autoritário. Porém, esse autoritarismo, ele traz uma ordem, mas dá para ser de outra maneira, e eu vou entrando na dualidade, e vou cada vez mais me enroscando nisso. Quando a gente vem para a integridade, a autoridade aqui não é problema. Porque ela é boa e ela é ruim, então pronto, não é essa a questão. A questão é, eu tenho que tomar uma atitude aqui, eu tenho que ser pai aqui, eu tenho que me relacionar com uma criança de 3 anos que está me dizendo o que ela está precisando ou como eu preciso fazer alguma coisa aqui. Precisa de matéria-prima para essa criação, precisa de matéria-prima para se relacionar com uma criança de 3 anos, precisa de energia. E essa energia voltou para você quando você abre mão de sustentar a teoria, de sustentar a ideologia, de sustentar a dualidade. Então, não acaba o problema, só que agora você tem energia para lidar com o problema. E como é que se lida com qualquer problema? Criando. Criando o quê? Algo que vai ser inédito.
mesmo que seja algo conhecido seu, naquele momento veio como criação. E o que quer dizer isso? Quer dizer que na hora você não está pensando em ganhar, você não está pensando no custo-benefício daquilo, você não está cansado, você está disposto, você está disponível para a criação. Você não está competindo, você não está comparando, você não está se exigindo, você não está exigindo do outro. Então, seja qual for a situação, o nosso hábito e a nossa crença, o nosso padrão é ir para a dualidade. E aí eu quero ver qual é o certo e qual é o errado. E aí eu quero escolher o melhor disso. E aí o melhor para mim é uma coisa, mas para outra pessoa que está do meu lado é outra. E agora eu quero uma garantia. Qual dos melhores eu vou... E é sem fim isso. E precisa de uma energia quântica para sustentar tudo isso. Então, não sobra energia para a relação acontecer e para a criação acontecer. É simples assim. E isso só chegou a ficar simples porque todos nós, na humanidade, vem trabalhando, vem vivendo as dualidades para que ela se torne desnecessária. Então, não tem nada errado com o nosso passado. Ele só agora se torna desnecessário nesse tipo de distração que foi necessária, porque era uma distração, mas foi uma distração que foi ampliando muito, porque distrai aqui, distrai ali. Imagina alguém que de repente entra na internet, começa a se distrair com uma coisa e outra, aí começa a se distrair, até que fala, bom, é desnecessário agora eu me distrair. Só que enquanto distraiu, sei lá, entrou em contato com tanta coisa que de algum momento, em algum lugar, aquilo vai ser usado, vai ser útil, vai ser esquecido. O que eu estou dizendo é para a gente não condenar o passado e não dizer que a gente fez tudo errado até agora e agora a gente vai fazer outra coisa e tentar outra coisa. Não, está tudo certo. E agora se tornou desnecessário um monte de coisa que caminhava de uma maneira. E para esse próximo passo a gente precisa de muita energia. E essa energia a gente nasceu com ela e vai morrer com ela. Só que ela está completamente distribuída por coisas que não são mais necessárias, como, por exemplo, todo o nosso conhecimento na frente da nossa relação. A gente se relaciona através do conhecimento e não com a situação e não com a pessoa. Então, a gente não cria, a gente representa e representa uma escola, representa uma ideologia, representa uma filosofia. E isso já não é mais necessário, porque o ser humano conquistou essa maravilha de ser autorresponsável. Então, conquista nossa, estamos com essa possibilidade e aí a gente vai continuar esse exercício que a gente fez hoje, só que a gente vai dar um passo além na semana que vem e esse passo vai ser entrar em contato, acessar aquilo que a gente pode criar, pode entrar em contato com os acessos, entrar em contato com aquilo que está acessível para nós. Então para a semana que vem, a gente se encontra e aí tragam um papel e uma caneta para a gente fazer uma provinha. Não, para a gente fazer para a gente fazer o acesso. Quarta-feira, por enquanto, a gente está mudando isso. Até final de dezembro, a gente vai conseguir mudar talvez até a semana que vem, não sei, vai depender aqui do nosso foco nisso. Mas em breve, até final de dezembro, a gente vai mudar essa área de membros e não membros, né? De vídeos abertos e fechados. Então, hoje é aberto ou fechado? Aberto. Tá. Então, como a semana que vem ele seria fechado, não, já dá para fazer aberto, não dá? Tá. Então tá. Então vai ser aberto a semana que vem. A gente vamos fazer todos os vídeos abertos, tá bom? Porque não precisa de mudar nada, né? Não. Tá. Então, já mudou. Semana que vem um vídeo aberto, continua aberto e vai continuar assim. Não tem mais por que fechar, porque na verdade a gente já criou aqui uma confiança de um outro canal, né? E aí vem munidas de papel e caneta. Aí talvez, assim, livros
Lívia, quem estiver dirigindo, talvez vindo a semana que vem, nem cozinhando, tá bom? Então, veja se você consegue ficar disponível, senão também vai ficar gravado e você vai poder acessar. Tudo bem? Então, eu não quero segurar vocês muito aqui agora, porque vocês estão cheios de energia para criar alguma coisa em algum lugar aí, na vida offline de cada um. Então, a gente encerra hoje e quarta-feira que vem a gente volta com papel e caneta para poder dar uma continuidade e entrar nesse lugar de acessar o que essa energia nos apresenta, tá? Super obrigada pela parceria aí, pelo encontro. Bem-vindos que chegaram agora. Obrigada pela sustentação de todos aqui que estão sempre. E a gente vai se falando, a gente vai seguir, tá bom? Não vamos parar. Por enquanto, a gente não pensa em ter férias. Então tá. Tiveram algumas coisas aqui no chat. Vamos lá, 1 milésimo de segundo. Tá, a Diana fala, mas e quando o problema é morte em vida, luta em vida, perda não depende de uma decisão minha? Então, Diana, a semana que vem a gente vai seguir e vamos contemplar isso, tá bom? Tirar o julgamento das coisas. Tenho feito esse exercício nas últimas semanas e os conflitos têm se dissipado, a Ju diz. Beijos da Dúnia, beijos da Amanda. Obrigada e abraço a todos da Marina. Então tá, semana que vem a gente segue. Tá parecendo um programa de TV. A gente vai inventar outra maneira de fazer isso. Então tá, queridos. Beijos. Dani Alves, obrigada pelo acolhimento. Meus pais voltaram aqui super felizes da viagem e com o maior carinho aí pelo acolhimento de vocês, viu? Obrigada, Dani. Beijo no Carlinhos também. Todos vocês, queridos. Até mais, então.